Wesley. Como que foi que o Império Romano dominou os judeus a ponto de agora vocês têm que pagar imposto pra gente? Quando você domina uma região e torna ela uma província romana, aquilo vira parte de Roma. Só que nem todas as províncias eram exatamente iguais. Existiam províncias mais tensas e existiam províncias menos tensas. Por exemplo, a Grécia, a grande Grécia Antiga, das grandes cidades, foi conquistada por Roma. Virou uma província romana. Pronto. Só que era uma província extremamente pacificada, tranquila. Assim como havia as províncias mais rebeldes. A província da Judéia, por exemplo, era uma província rebelde. Era uma província difícil. Tanto é que ela era considerada uma província imperial. Existia uma diferença entre províncias imperiais e senatoriais. As imperiais eram as mais difíceis, eram as mais complicadas para os romanos. Isso fazia com que o imperador tivesse um olho direto naquela província. Isso dizia muito dos povos que estavam lá. Porém, virou província, acabou. Você se torna Roma. Você não é mais judeu, você não é mais Israel, não é mais o reino de Judá, o reino de Israel que tinha na antiguidade. Não, você é Roma. Você está ali dentro daquele guarda-chuva, você é Roma. Então você vai ter que pagar imposto para Roma. É mais ou menos o que acontece hoje. Por exemplo, aí fazendo um salto gigantesco agora, invasão da Ucrânia da Rússia. O território ocupado hoje pelos russos na Ucrânia está pagando imposto para Putin. Não está pagando imposto para Zelensky. Então, veja, um território que há meses atrás era ucraniano, o governador era ucraniano, o presidente que a gente votava era ucraniano, agora é russo. E você continua falando ucraniano, você continua sendo ucraniano, sua casa é ucraniana, sua história é ucraniana. Mas você está pagando imposto para o César. E a grande revolta dos judeus nessa época, Wesley, é que eles se revoltavam em pagar imposto de uma terra que Deus deu para eles, né? A tradição dos judeus era essa. Deus me deu essa terra, é a terra prometida, e eu estou pagando esse imposto para Roma. Ou seja, estou pagando por uma terra que Deus me deu. Isso gerava grandes conflitos, né? E grandes grupos se levantaram como os zelotes para tentar lutar, combater Roma, por causa dessa premissa de essa terra foi Deus que me deu, não tem que pagar por ela. E qual que era o interesse comercial de Roma possuir ali a região de Israel? Comercial grande, porque a gente tinha uma rota comercial chamada Rota da Seda. Não sei se você já ouviu falar. A Rota da Seda, na verdade, não era uma rota, era uma estrutura gigantesca de rotas comerciais que vinha da China até a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Gigantesca, né? Pegando toda a Eurásia. E grande parte da rota comercial da seda, ela passava pelo Oriente Médio, ali pela região do Levante. Né? A província da Judéia ela fica à margem do Mediterrâneo Oriental, que é o mar Mediterrâneo, aquele mar, né, que banha o norte da África e o sul da Europa, e ele vai da Península Ibérica até o Oriente Médio. Né? Ele vai pegando, banha a Turquia ao norte, então ele vai pegando toda aquela região ali, e aquilo ali, na antiguidade, era o oceano. Aquilo era o oceano. Só existia, conhecia, lógico. Era o único conhecido. Né? Então, as grandes navegações não existiam. As grandes navegações vão passar a existir 1.500 anos depois desse período que a gente está conversando aqui. Então, o oceano, o mundo marítimo, era o Mediterrâneo. Tanto é que as grandes civilizações à margem no Mediterrâneo possuíam grandes marinhas. Né? Os cartagineses, por exemplo, que fizeram aquela enorme batalha contra os romanos, das guerras púnicas, que foi uma guerra importantíssima. Pouca gente fala das guerras púnicas, mas foi uma guerra que quase destrói Roma e que Roma não existiria. A gente talvez nem estivesse falando esse idioma que a gente está falando aqui. Porque Roma não tinha nem conquistado a Península Ibérica, que foi o que levou a gente a falar português hoje. Então, as guerras púnicas, por exemplo, eram grandes... Era o grande oceano do mundo, era o Mediterrâneo, que era onde passavam as grandes mercadorias para a Europa, para a África. Então, o interesse comercial era controlar uma rota comercial importante que é naquela região, Egito e tal. Então, esse é o principal ponto ali de interesse comercial nesse ponto da sua pergunta, né? Interessante. E aí teve como é que foi? Teve uma guerra contra os judeus ali? Invasão, eles simplesmente dominação. Teve um plano ou só foi vamos invadir e é isso aí? Invadiu. Lembrando, não só tinha judeus nessa região, né? Tinha outros povos também. Mas os judeus eles tinham uma característica importante que era seu vínculo religioso com aquela região. Né? Não existia islamismo ainda nessa época. Então, a gente não tinha essa disputa hoje que existe entre Islã
e cristãos e judeus por uma mesma terra. O Islã veio né? 400 anos O depois. Islã veio no século 7 depois de Cristo, 600 e pouco. 600 e pouco. Então a gente está falando de 600 anos antes do Islã começar, de Maomé nascer. Né? Então não existia essa disputa, essa geopolítica que a gente tem hoje religiosa, ela não existia naquela época. Era outra disputa que vai se agravar com o Islã. O Islã vai agravar. Por quê? Porque o Islã também é uma religião expansionista, como o cristianismo. Ele também prega, ele também quer converter novas pessoas. É diferente. Os judeus ele não tem essa característica de converter o máximo de pessoas. Não, ele é um povo que está ali, fechadinho na dele. O cristianismo tem. Isso é recomendado pelo próprio Cristo, né? De você levar as boas novas. O Islã também tem essa característica. Não é à toa que hoje são as duas maiores religiões do mundo. O islamismo e o cristianismo. A diferença aqui, permita-me citar, é que o cristianismo avança por conversão pregada. Sim. E o Islã por conversão imposta. Sim. Né? É muito difícil ver alguém se converter ao Islã por livre e espontânea vontade. Geralmente eles conquistam um território e todos se tornam... Além de grupos extremistas islâmicos, né? Que é diferente do islamismo em geral, que também fazem essa imposição. Né? Você pegar territórios conquistados por grupos terroristas hoje, a conversão ela tem que acontecer. É obrigatório. E se você não... E alguns que são mais ponderados, mais entre aspas, ponderados, eles cobram imposto de quem não se converteu. Então, se você não se converter, tudo bem, mas você vai pagar imposto pela não conversão. Né? O que não deixa de ser uma imposição também arbitrária sobre a fé daquela pessoa. Né? Existiam algumas coisas culturais do Império Romano que acabaram entrando para a história do cristianismo, como a cruz. A cruz era um artifício que Roma usava para matar seus prisioneiros, né? E Jesus acabou morrendo numa cruz e isso eternizou a cruz como um símbolo de salvação. Quais outros elementos do Império Romano você consegue nos lembrar que acabaram entrando para a história? Começou com Roma e depois entrou para a história. Em geral ou relacionado ao cristianismo? Em geral e ao cristianismo, tanto faz. Bom, a cruz é o mais forte, né? Quando a gente fala de cruz, a gente tem que lembrar que a cruz não era de Jesus. A crucificação já existia antes de Roma, inclusive. Acredita-se que os persas já utilizavam crucificação antes de Roma. Antes de Cristo, dentro de Roma, existia crucificação também, né? Tem até um caso interessante, só fazendo um parênteses, talvez o pessoal vai gostar. Júlio César chegou a ser sequestrado por piratas. Antes dele ser um cara famoso em Roma, ele estava estudando para ser advogado, né? Que não era esse nome advogado na época, mas era como se fosse um advogado. E ele foi estudar retórica na Grécia, ele estava viajando no mar para a Grécia, e ele foi sequestrado por piratas. E os piratas pediram resgate para libertar ele e tal, e ele foi libertado. E ele, quando saiu do navio do pirata, ele disse assim: olha, eu estou sendo libertado agora, mas eu vou voltar e matar todo mundo que está aqui. E vou crucificar todo mundo que está aqui. Olha, isso antes de Cristo. E ele depois voltou e crucificou todos os piratas que estavam dentro, que estavam responsáveis pelo seu sequestro. Antes ele chegou, ele ainda teve a dignidade de matar os piratas antes de crucificar. Porque a crucifixão, ela é uma pena de tortura antes de morte, né? Você primeiro é torturado por horas e horas ali, você morre asfixiado na cruz. E é por isso que muitos colocam aquela lança de Cristo, né? Muitos faziam esse movimento da lança para antecipar a morte da pessoa por conta da asfixia, né? Mas a crucifixão era uma pena que existia antes de Cristo e era de fato muito comum em Roma. Muito comum em Roma. Mas em termos de legado, eu acredito que um dos maiores legados de Roma, que talvez não é tão legal de se falar, mas essa estrutura burocrática que Roma deixou, que eu até citei anteriormente. Isso é tão relevante que isso deu margem para outros impérios conseguirem crescer em cima desse modelo burocrático que Roma criou. Né? Muitos impérios posteriores, como o Reino dos Francos, né? O Sacro Império Romano Germânico, o Império Carolíngio, todos esses impérios copiaram Roma no seu modelo administrativo.
A parte logística, aqueduto, Parte logística de trilhas, engenharia. Também, muito. Só para você ter ideia, a ideia de estradas, a ideia de correio, de você transportar cartas, informações através de um sistema de correios, de fato, foi Roma que colocou. Então, é um legado, mas perceba que todo esse legado está ligado a um controle administrativo. Né? Não dá para você fazer um correio, um aqueduto, uma estrada, sem uma organização administrativa anterior. Entendi. Né? Então, essa organização que Roma tinha, ela é consequência dessa estrutura administrativa criada pelos romanos, que é inédito na antiguidade.